Nós estamos na nossa série de mensagens em Abacuque. Essa é a penúltima mensagem. Estamos no final do capítulo 2. E o tema da nossa mensagem hoje é o Deus Santo que pune a maldade. Então nós estamos agora ainda na resposta de Deus à queixa de Abacuque. Nós veremos os ais do julgamento. Abacuque, capítulo 2, versículos de 6 a 20. A palavra do Senhor diz assim: Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores? Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio, e em vez de honra, bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E a imagem de fundição mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Em uma das suas obras, Tozer fala de um viajante que descobriu no deserto uma estátua que o tempo destruíra. Perto de suas pernas, semi-enterrado na areia, um rosto de pedra esfacelado. No pedestal onde antes se erguera a estátua, estavam gravadas as seguintes palavras: Meu nome é Osimandias, Rei de Reis. Olhai para minhas obras, vós poderosos, e desesperai. Ao redor, onde deveriam estar as monumentais obras de Osimandias, Ramsés II, há apenas areia. Areia e mais areia, até perder de vista. Nada resta da obra do Rei de Reis. Até sua estátua está esfacelada. Que declaração ridícula! Quão ilusória é a noção de que se pode exercer domínio sem tombar um dia. A manifestação de poder, o culto à força, a exaltação da violência são manifestações já bem antigas. Em nosso tempo, podem ser mais sofisticadas ou ter outras roupagens, mas continuam como expressão de pecado e de autodeificação. E uma coisa é certa: Deus pune. Ele enfraquece o aparentemente forte e o leva à queda.
assim como expressou Maria, a mãe de Jesus, em seu canto, em Lucas, capítulo 1, versículos 51 a 53. Diz lá: com o seu braço manifestou o poder, dissipou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. O Senhor é aquele que rotineiramente mata o mal. Ele já venceu, vence progressivamente e um dia consumará essa vitória de maneira perpétua. Portanto, após essa majestosa declaração divina em capítulo 2, versículo 4, eis o soberbo, sua mão não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fidelidade. O foco de atenção passa a ser a Babilônia, a capital do Império Caldeu. Numa série de 5 oráculos distintos, com ais de zombaria. Ai, 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 ai. Cada oráculo dá em detalhes os crimes cometidos e as diferentes reações a eles. Então, os 5 ais registrados neste capítulo expressam bem a verdade, não só com respeito aos caldeus, mas também como princípio universal da história. Tudo o que é mal está sob juízo de Deus. Esse é o principal princípio. Os maus podem triunfar por algum tempo, podem expandir-se qual cedro do Líbano, mas não duram. Sua sentença está selada. Assim também acontece com as nações. Leia a respeito dos impérios iníquos e como pareciam ter o mundo todo aos seus pés: Egito, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Recorde-se, porém, também de seu fim. Nação após nação se levantou para depois cair. Então chega a hora em que o ai pronunciado por Deus entra em vigor. O ai é sobre os caminhos de todos os que se opõem a Deus. Ou seja, eles estão condenados. Podem alcançar grande êxito temporário, e nós devemos estar preparados para isso. Mas tão certo quanto a sua estrela brilhou, ela se apagará. Olhando o texto a ser considerado hoje, vemos que a primeira linha do versículo 6 serve de introdução a esses ais. Ela estabelece o seu tom de desprezo. Diz: não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador. As palavras empregadas aqui, provérbio, dito, zombador, são empregadas com maior frequência na literatura e no ensino de sabedoria. A ideia aqui é que a Babilônia serve de lição objetiva ao tipo proverbial sobre aqueles que andam em maldade. A Babilônia serve de tipo, ela aponta para todos aqueles que andam em maldade. Assim como acontecerá com a Babilônia, acontecerá com todos estes que andam em maldade. Então esse era um tipo de cântico de lamentação entoado sobre alguém na hora do enterro. Também utilizado no Antigo Testamento pelos profetas quando fizeram profecia de julgamento. Mas talvez os ais mais conhecidos sejam os encontrados em Apocalipse, entre as 3 últimas trombetas. Novamente, julgamento, mostrando a intensidade do julgamento de Deus. Meus irmãos, nós lemos essa profecia, nós vamos estudar, mas sabemos que o juízo foi concretizado em 539, 538 a.C., na época do imperador Belsazar, neto de Nabucodonosor. Babilônia cai para o império Medo-Persa. Lembram quem estava lá nessa época? Daniel capítulo 5 mostra para a gente a queda desse império. Daniel estava lá quando a profecia se cumpriu, e nós temos isso escrito para nós. Então vamos para o texto. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula
o que não é seu e se enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Ou seja, aqui nós vamos perceber isso, que as perguntas normalmente nessa profecia de julgamento são perguntas retóricas. A resposta está clara, ok? Então é a mesma coisa de afirmar, eles dirão isso, eles falarão, levantarão contra ele um provérbio, um dito zombador, e eles vão dizer exatamente isso aqui: ai daquele que acumula o que não é seu e se enriquece mediante extorsão, até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. O primeiro ai contra Nabucodonosor e o império babilônico é porque acumulou riqueza dos outros, oprimindo, saqueando. Era costume daquela época, o que ganhou a guerra levar o lucro da guerra. Os caldeus se enriqueceram demasiadamente com os bens alheios. Eles roubavam por meio de violência e eles gostavam disso. Surge a dúvida e, na verdade, um anseio pela justiça. Até quando continuará assim? Não se levantarão os teus credores, não despertarão os que te hão de abalar? E a resposta é que assim como a Babilônia fez com muitas nações, essas nações farão com ela. Esse ai, ele termina com a causa. Por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Podemos perceber aqui claramente o princípio da retribuição. Deus, porque Ele é justo, Ele castiga o pecado com a justa medida. Ele não vai além, não está aquém, é a justa medida do juízo. O castigo é proporcional à ofensa cometida. E é interessante que normalmente acontece com o ofensor o que ele cometeu de ofensa para com o outro. Aquilo que ele ofendeu a outro recai sobre si mesmo. Cabe também a nós pensarmos sobre a nossa realidade, a realidade brasileira. Lógico que tem outras, mas vamos falar da nossa aqui, do nosso país. Podemos olhar inúmeras pessoas se enriquecendo, extorquindo, roubando na surdina, lucrando de maneira ilícita. Isso tem praticamente em qualquer meio, em qualquer profissão. Mas o que fica mais nítido para nós são os políticos, não é mesmo? É o que fica mais nítido, é mais usado também como referência, como a experiência desse tipo de ação. Às vezes nos dá aquela dor abacúquica, podemos dizer assim, aquele senso de justiça, ou da raiva, tristeza, decepção e até mesmo desesperança. E tudo isso, todos esses sentimentos, essas reações podem querer inundar nosso coração frente à injustiça dessas pessoas. Mas sabe quem nunca é injusto? Nosso Deus. E Ele julgará. Isso é certo. A punição virá. Eu não estou falando para sermos indiferentes, porque nós falaremos mais disso à frente. Mas nós somos chamados a termos sim senso de justiça. Mas esse senso não deve se transformar em pecado e consequentemente em injustiça para com o juízo de Deus. Nós somos chamados a termos senso de justiça, a olharmos, a ficarmos indignados, mas devemos lembrar o quê? Quem que é o julgador? Quem que é o juiz? Nosso Deus. A punição um dia virá. E nós vamos para o segundo ai, versículos 9, 10 e 11.
Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Os babilônios haviam construído fortalezas para colocar os despojos que saquearam de outros povos. E é interessante porque se a gente olhar, a gente pode até pensar que é praticamente o mesmo ai. Mas aqui o ponto principal está na segurança deles, em guardar esses bens saqueados em algum lugar e acharem que estão totalmente seguros, como pássaros em seus ninhos, especialmente aqueles pássaros predadores, como gaviões, falcões, que fazem ninhos em lugares altos, íngremes, montanhas rochosas, de maneira que quase ninguém tem acesso àquilo, tem acesso aos seus ninhos. Eles se sentiam seguros como esses pássaros, como se pudessem evitar o perigo e o mal. Meus irmãos, o que eles não imaginavam é que não estariam seguros diante do julgamento de Deus. Não há como se esconder de Deus. Não existe lugar tão alto, fortaleza tão forte, que possa aguentar a poderosa mão do Senhor. E essa deve ser uma certeza que nós devemos ter. Ele diz: vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Aqui é uma forma de dizer que aquilo que eles tinham achado que era glória para eles, segurança para eles, na verdade era vergonha. Eles estavam, na verdade, levantando fortalezas de vergonha para eles. E destruindo a muitos povos, eles pecam contra eles mesmos. Eles pecam contra eles mesmos, porque o juízo vem na mesma medida. É essa a ideia do juízo de Deus. E é interessante como ele termina o versículo 11, falando: porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Servirão de testemunhas as pedras e as madeiras destruídas, como que se respondendo: foi ele que nos destruiu, dando provas para o julgamento de Deus. Ou seja, a destruição que o povo babilônico causou nas outras nações, destruindo construções, pedras, madeiras, tudo isso serve de comprovação e de prova para o julgamento de Deus. O pecado e a maldade deixam rastros, e esses rastros clamam por justiça. A ideia é que esses rastros da maldade estão clamando a Deus, para que Deus intervenha com sua justiça. Deus julgará. Nós vimos 2 ais, e nós caminhamos para o terceiro. Versículos 12, 13 e 14. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos satisfaz o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A Babilônia, além de matar muitos, levavam cativos tantos outros para trabalho forçado e servi-los até a morte. Nabucodonosor se gabava da gloriosa cidade que construíra. Os babilônios se orgulhavam do luxo que desfrutavam por haver escravos trabalhando para que eles construíssem a sua cidade e usufruíssem disso, de toda essa conquista que eles conquistaram com a violência. Mas a grande verdade a ser destacada é que todo esse esforço, todo esse trabalho, toda essa construção gigantesca dos povos desaparecerá. Vai para o fogo. O fogo se satisfará do trabalho das nações, e o cansaço que eles tiveram será em vão, porque o Senhor dos Exércitos destruirá todo o resultado da extorsão babilônica.
Deus falando para eles: de que adiantou vocês fazerem isso? O esforço que vocês tiveram, o esforço que vocês fizeram outros povos ter, trabalhando para vocês, o esforço que vocês queriam ter e que tiveram para construir essa cidade magnífica, de nada adianta, porque passará. Então entra o elemento de força contrastante. Agora vocês podem estar assustados, podem ver a maldade, mas chegará um tempo em que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A glória do Senhor é vista, é conhecida mediante a concretização da justiça divina e a derrota do mal. Meus irmãos, o mal rotineiramente está sendo destruído, mas um dia ele será extinguido. Cadê a Babilônia? Se escuta um pouco nas aulas de história, se vê um pouco em alguns museus. Algumas vezes o History Channel tem um conteúdo sobre povos antigos e passa sobre a Babilônia. Ela está esquecida, destruída. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Estamos estudando sobre essa palavra. Milhões de pessoas estudam, mostrando que o conhecimento da glória do Senhor só se expande. É interessante que o plano de Deus envolve diretamente a expansão do conhecimento da glória do Senhor. Naquele tempo, o conhecimento da glória do Senhor estava basicamente restrita ao povo de Israel e algumas pessoas de outras nações que tiveram encontro com o povo. A igreja já representa a expansão do conhecimento da glória do Senhor às outras nações. Um povo agora chamado e capacitado para ser testemunha até os confins da terra. Essa expansão está progredindo e fazemos parte disso até o dia da volta de Cristo, onde Ele consumará seu reino e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Como temos contribuído para a expansão do conhecimento da glória de Deus? Muitas vezes esperamos da igreja uma movimentação evangelística, né? Uma distribuição de panfleto, uma ação social, uma visita a alguma instituição. Mas, meus irmãos, apesar disso ter que fazer parte da agenda da igreja, que nós devemos ter como comunidade, a principal ação evangelística é no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na faculdade, no ônibus, no Uber, nas filas, nos relacionamentos que nós temos, colegas, amigos, vizinhos. E quando a gente caminha pelas igrejas, a gente escuta de tudo, né? Um pouco. Já ouvi de alguns, mas lugar de trabalho é para trabalhar. Lugar de estudar é para estudar. E em certa medida, tem razão. Tem razão. Tem que fazer bem feito o seu trabalho, o seu estudo. Mas nós não podemos usar de desculpa o bom senso que nós devemos ter para negar o nosso papel como pertencente ao reino de Cristo, de ser testemunha. É criar oportunidade e aproveitar aquelas que nos são dadas. Como temos contribuído para a expansão do conhecimento da glória de Deus? Um dia cobrirá todo mundo, toda a terra. Trabalhemos individual e coletivamente para a expansão do conhecimento da glória de Deus. É uma profecia, há de se cumprir, mas é privilégio nosso participar desse progresso até ao dia da terra se encher desse conhecimento. Devemos lembrar disso.
devemos agir sabendo disso. E ele passa para o quarto ai. Versículos 15, 16, 17. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e se exponha. A taça da mão direita do Senhor lhe é dada. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a destruição de animais que você fez. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Os caldeus eram um povo imoral. E provavelmente essa primeira parte, que fala sobre ai daquele que dá bebida ao seu próximo, faz referência a uma prática que costumeiramente faziam com os cativos, com os escravos. Forçavam eles a beberem até ficarem nus e zombavam deles de diversas formas. Terrível, né? Isso não é glória. Deus está dizendo, isso é vergonha. E assim como vocês fizeram muitos passarem vergonha, vocês também passarão vergonha. Deus julgará vocês. A taça da mão direita é derramada sobre eles. É interessante que estavam envolvidos no processo da queda da Babilônia. Bebida. Eles estavam bêbados. Hoje em dia, diante de pessoas que perderam um pouco do senso da justiça, que são meio indiferentes à maldade que encontram no mundo, que não desejam a justiça, não clamam por justiça, quando a gente lê as Escrituras, quando a gente lê uma profecia como essa, nós somos levados a um retorno por anseio de justiça. Não sejamos indiferentes. A injustiça, a maldade, deve nos afetar de maneira santa. O quanto ansiamos por justiça. O quanto a maldade, a injustiça nos leva a clamar pela justiça e pela volta de Cristo. Esse quarto ai é literalmente Deus mostrando que não é apenas o Deus de Israel. Deus não é Deus somente sobre Judá, mas também sobre outras nações e toda a criação. Deus não pune Babilônia e a maldade apenas por seus atos contra o povo que Deus separou para si, mas também por toda a violência, perversidade contra a criação como um todo. O Líbano representando aqui outros povos e também uma terra fértil de muitas plantações, muitos animais. E ele fala da destruição de animais. Essa destruição de animais será punida. Não fica de fora nada que a maldade ataca. Deus pune, não somente por causa do seu povo, mas também por causa da criação. A criação é afetada pela maldade. Então, fica ainda mais pesaroso para aqueles que praticam mal. Nós temos aqui 4 ais. E o último está por vir. Ele fala do versículo 18 a 20. E ele diz de que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras, pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá isso dar orientação? Está coberta de ouro e prata, mas não respira. Mas o Senhor está em seu santo templo. Diante dele, fica em silêncio toda a terra. Algo mudou aqui. Dessa vez a tríade de versículos não começa com o ai daquele. Não se sabe ao certo o porquê, mas provavelmente para construir um desfecho mais fluido, já que era o último ai.
Esse é um ai diferente, porque está falando diretamente de um pecado que afronta o nosso Deus, que substitui o nosso Deus. Deus humilha a idolatria e o idólatra, mostrando como eles são ignorantes e quão louco é loucura idolatria. Romanos 1 fala sobre isso. Fala que eles, ficando-se por sábios, tornaram-se loucos. Como que o pensamento deles, o coração deles estava totalmente fora do eixo. Suas ações eram totalmente tortuosas. E Deus os entrega às paixões infames. Mas ai desse que comete idolatria e acha que uma matéria, algo criado, poderia ser confundido com Deus. Em contraste com estes, o Senhor está em seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. O povo babilônico poderia achar que Marduk, o seu deus principal, destruiu o Senhor. Toda ação babilônica é legitimada por uma visão de mundo conforme os seus deuses. Mas isso não passa de uma loucura idólatra. Porque Deus não perde. Ele não dorme. Ele está em seu santo templo, em atividade, reinando e recebendo glória para si. Eles podem achar que Yahweh foi destruído, mas ele não pode ser, e nada pode enfraquecê-lo. E às vezes acontecem situações em nossa vida que nos faz duvidar da soberania de Deus, da força de Deus e até do reinado de Deus. Alguém pode dizer: eu tenho um amigo que está com muitas dúvidas sobre a fé. Será que Deus foi derrotado por causa dessas dúvidas? Alguém cai em pecado e alguns querem ligar isso ao enfraquecimento de Deus e uma derrota de Deus para o mal. Mas Deus é o Senhor do universo, Senhor de toda a terra. Não é um momento limitado de uma pessoa limitada que ditará quem Deus é, que ditará o poder de Deus. Deus demonstra quem Ele é. Deus sabe e revela quem Ele é por meio daquilo que Ele faz, tudo o que Ele é. Eu queria concluir com algumas verdades. Primeiramente, tudo passa. Já ouviu essa frasezinha? Tudo passa. Inclusive no pescoço do Neymar. Tudo passa. Mas será que tudo mesmo? Nem tudo passa. O Senhor, quem Ele é, o que Ele faz, permanecerá para sempre e permanece para sempre. A maldade passa, a bondade não, a justiça não, a injustiça passa, mas a justiça não. Tudo aquilo que está atrelado à pessoa de Deus e a quem Ele é, não passa, não passa. Isso é bênção para nós, porque nós estamos atrelados a quem Deus é. Nós somos seu povo, não somente seu povo, nós somos o corpo de Cristo. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Outra verdade que eu gostaria de destacar: idolatria é sempre uma manifestação daquilo que os seres humanos anseiam. Cuidado com o que você deseja. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. E se não for o Senhor que adoramos, o único e verdadeiro Deus, nós podemos afirmar que o ídolo é aquilo que somos e desejamos. Ele é a imagem dos nossos desejos, de nós mesmos. É como se a gente estivesse adorando a nós mesmos.
Toda idolatria é uma adoração de si. A palavra hebraica para ídolo significa coisa vã. Ou seja, não é algo concreto necessariamente. Um ídolo pode ser uma ideologia, pode ser conceitos pessoais ou um programa de ação. Individualmente, o ídolo pode ser a profissão de alguém, os seus bens materiais, a família, ou mesmo uma e qualquer pessoa. Pode ser até mesmo o templo de uma igreja, a denominação de uma igreja. Mas a verdade é que Deus não aceita o segundo lugar. Um evangelista famoso deixou uma interessante lição quando veio ao Brasil pregar. Muitos queriam vê-lo de perto. Alguém sugeriu que antes do culto ele passeasse um pouco pelo lugar onde pregaria, para que o povo o visse de perto, e acenasse, e falasse com ele. A resposta desse evangelista foi seca. Ele disse: Deus não divide sua glória com ninguém. Ter algo ou alguém dividindo as atenções com Deus é idolatria. Nós devemos nos perguntar: será que eu sou idólatra? Tem algo que eu preciso subordinar ao Senhor que eu não tenho subordinado? A idolatria será punida. Lembremos disso. Eu queria terminar falando: Abacuque precisava de uma visão para ter esperança em meio à violência que o deixava deprimido. Ele recebe do Senhor então uma grande visão. Deus ainda está no seu santo templo. Ele não se aposentou. A discussão entre o profeta e Deus termina aqui, porque Abacuque depois ele vai entoar um salmo ao Senhor. O profeta é confrontado com a santidade e com a soberania divinas. Qual a resposta final ao problema do sofrimento? Não há uma resposta tão específica, mas tanto aqui como em Jó, a resposta geral é a mesma. O caráter santo de Deus, o seu eterno poder. Ou seja, a resposta é o próprio Deus. A resposta para o sofrimento é o próprio Deus. Salmo 46. Vocês conhecem esse salmo? Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Da mesma forma como Deus termina a profecia, falando que Ele está sentado no seu santo trono, que era para ficar todo mundo em silêncio. Esse salmo fala para nós, Deus falando: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é uma fala típica de soberania e controle. É a manifestação do rei e o seu reinado. É a lembrança e a esperança que o Rei dos Reis
e Senhor dos senhores é sempre presente. Ele é a resposta. Aquietemo-nos, pois sabemos que Ele é Deus. Descansemos naquele que é sempre justo. Até porque não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Nós que somos escolhidos para a aplicação da graça de Deus salvadora em Cristo Jesus, não há condenação para nós.